Rádio Difusora de Alagoas. São 8h45. A partir de agora vamos conversar com a doutora Lívia Machado. Ela é alergista. Estamos vivendo período de verão. Verão a gente sabe que existem muitas variações de tempo. Está lá aquele calor de matar, aquele mormaço, aquela coisa, vem chuva. Quem tem alergia, como nós, né, Marcelo Rocha? A garganta já mostra, o nariz já coça, é uma coisa. A bichinha da Selma estava falando que o nariz coçou a noite inteira, quando é de manhã choveu. E assim é. Alergia de verão, como é que a gente consegue preveni-la? Boas-vindas e bom dia, doutora. Bom dia aos ouvintes. Com relação às alergias no verão, a gente sabe que o fator da umidade, mudança de temperatura, de repente está quente, aí chove como hoje, é um fator que aumenta a chance dos pacientes que têm rinite manifestarem crises. Então, uma forma de prevenir é a lavagem nasal, tentar diminuir bastante a proliferação dos ácaros através do uso de capas impermeáveis no travesseiro, no colchão, mas com relação a essa mudança de tempo não tem muito o que fazer. Não tem muito. É lavar o nariz, usar o antialérgico, usar o spray nasal de corticoide para diminuir os sintomas. Quando a gente se depara para a criança, existe uma diferença entre a saúde broncorrespiratória da criança do que o adulto? A criança é mais sensível? Tem uma diferença? A criança ela já nasce com o pulmãozinho pronto e acabou-se ou vai à formação? Com relação à diferença de idade, a gente sabe que as crianças, a via respiratória é mais estreita, tanto o brônquio, o pulmão ainda está em desenvolvimento. A criança, quando ela não nasce com o pulmão pronto, depois do nascimento, vai adquirindo mais capacidade pulmonar, mais capacidade de desenvolver esse pulmão através do exercício físico e o crescimento mesmo. Então, assim, a criança ela tem sintomas com mais facilidade, por conta do estreitamento da via aérea, que aumenta a chance de uma doença como uma infecção de vias aéreas superiores ou uma pneumonia, aumenta a chance da criança ter sintomas mais intensos, tanto que a gente vê nas crianças pequenininhas, quando tem esses surtos de bronquiolite, muitas ficam graves, porque a via aérea é mais estreita, capacidade pulmonar é menor com relação ao adulto, porque até a gente vê a caixa torácica do adulto é maior, na criança é pequenininha. Já está pronta do adulto, Tem umas particularidades que fazem com que a criança tenha mais sintomas e sintomas mais intensos. Então, é relacionado a isso. E, com relação às alergias, a gente sabe que a marcha atópica é uma situação que a gente percebe que, na criança pequena, a questão das alergias vem com menos intensidade, falando em rinite, Se a gente pensar, a chance de uma criança ter rinite alérgica, ela vai começar a aparecer ali depois dos 3, 4 anos. Agora, se a gente pensar em asma, dermatite, a gente já vê o surgimento desses sintomas mais precocemente. No adulto, está mais relacionado à asma, a questão da asma está mais relacionada com exposição ocupacional, e a rinite é porque, com o desenvolvimento e o contato com os alérgenos, aumenta a chance de a pessoa se sensibilizar e desenvolver a rinite. Inclusive, doutora, doutora Lívia, com relação ao protocolo para as crianças, hoje só depois de 3 meses que pode ter esse contato com pessoas, porque tem aquele período, da vacina, e as pessoas às vezes não entendem, Querem visitar o recém-nascido. Na minha época não era assim, Já nascia, todo mundo visitava, pregava, só não evitava um beijo, na criança. Mas não pode hoje. Hoje o vírus está aí no ar. A gente vê isso, assim, principalmente porque depois de essa onda da Covid, as pessoas ficaram menos expostas aos vírus, e aí as doenças virais, principalmente, ficaram mais vieram
com a manifestação mais grave mesmo. O meu neto nasceu, está com 1 mês e 15 dias, e minha filha está seguindo esse protocolo, só os cuidadores. E aí já tem gente que acha que, não, mas... É exagero, né? É exagero, não pode. Não. Aí a mãe, né, do filho, a avó, por parte do pai, já não gosta, porque tem 15, 20 irmãos, quer todo mundo junto. Todo Como mundo quer pode? visitar. A minha menina diz, deixa que eu resolvo tudo. É melhor. Penso com ela. Não, Ana Cláudia, né? Então tem que prevenir mesmo, Aí né? é o protocolo Tem que prevenir, diz, tem gente. que Você não diminuir pode mais. exposição, Não com pode mais. certeza. Tem um período agora, de 3 meses passa rápido, daqui a pouco. chega. E em primeiro lugar, a saúde da criança, né, doutora? Com certeza, com certeza. Luiz Filho está Luiz conosco. Filho tá conosco. Luiz Filho, tem dúvidas a respeito de alergias também, Bom Luiz? dia, tenho, Tati. Bom dia, Tem. Marcelo. Doutora, satisfação conhecê-la, bem-vinda. Igualmente. Nesse período que a senhora bem colocou, né, que com relação à condição climática não há muito o que fazer, mas dentro das nossas casas, né, quem é o grande vilão, o ventilador ou o ar-condicionado para quem tem rinite? Tem muita Olha, dúvida com relação a essa situação, né? Boa pergunta. Um fator do ventilador é porque ele espalha a poeira, né? Porque a gente tem o hábito de varrer. E quando a gente varre, espalha a poeira e não retira a poeira da superfície. Então, assim, no meu ponto de vista, o ventilador é pior. Porque uma vez que o ar-condicionado esteja limpo, né, a questão do filtro esteja limpinho, não tem problema. Agora, como a gente sabe também que as crises de rinite, elas podem ser desencadeadas pelo frio, o ar-condicionado tem que estar numa temperatura mais amena, né? Porque senão vai desencadear sintomas por conta da irritação da mucosa nasal. Perfeito. Eu sempre tive dúvidas a respeito dessa questão de alergia no que diz respeito a perfume. Eu percebia que quando eu colocava um perfume mais forte pela manhã, eu passava alguns minutos ou até horas espirrando. É relação ou é coisa da minha cabeça? Não existe realmente essa relação, porque o cheiro forte também é um fator irritante da mucosa nasal, assim como o frio, assim como a mudança de tempo. Então, é por isso que você tem esses sintomas quando você é exposto a um cheiro forte. Muitas vezes porque a gente negligencia sintomas. Então, você está numa crise de rinite, foi só um pouquinho, não usou medicação, mas aí se expõe a uma pequena quantidade de alérgenos ou a esses irritantes da mucosa e acaba tendo sintomas. A gente está sempre nessa conversa, desde o início da entrevista até agora, muito passeando só nas alergias no trato respiratório. Vamos agora para a alimentação? Doutora Lívia, a gente sabe que quem tem alergia, principalmente a crustáceo, camarão, às vezes fecha a glote, fica inchado, é uma coisa terrível. Teve aquela história da pimenta, que eu acho que dificilmente a gente vai esquecer a história daquela moça da pimenta. Quando eu estou cozinhando qualquer coisa em casa, a casa fica aromatizada com aquele cheiro. Para quem tem alergia, digamos, meu filho tem a camarão. Se eu resolver fazer camarão em casa, não para ele comer, mas para que eu coma, só estar preparando no ar as moléculas, elas podem desencadear uma crise alérgica nele, aquele que fica no ar ou não? Olha, É exagero meu. Tem que consumir, né? Olha, é assim, a alergia alimentar ela é desencadeada pelo contato com o alimento, né? Você ingerir o alimento, Certo. tá? Mas tem pessoas que têm uma alergia muito intensa que relatam isso. Quando eu sinto o cheiro do camarão, já preparando, já começa a sentir coceira. E aí a gente tem que separar bem esses sintomas, porque se for só sintoma respiratório, muito provavelmente essa pessoa tem rinite também, e esse cheiro forte acaba desencadeando esses sintomas respiratórios. Mas para haver alergia relacionada ao alimento, com manifestação cutânea, inchaço do olho, né, aquelas plaquinhas que aparecem na pele, tem que ingerir o alimento, ter contato com a mucosa nasal. Eu lembro disso porque quando oral, teve, desculpa. sim, quando teve a ruptura daqueles silos de trigo Sim. aqui, eu lembro que na época as autoridades diziam: quem tem problema de alergia não passa na área, quem tem não passa na área. Fazia sentido aquilo ou era exagero? Olha, faz sentido no fato de que às vezes
o pó do trigo, né, ele pode estar contaminado com ácaro, né, dependendo do tempo que ele está lá guardado. Então, uma pessoa que tem asma poderia manifestar sintomas de crise de asma, crise de rinite, mas relacionada à alergia alimentar, eu acho pouco provável. Era mais a questão respiratória, porque Isso. como o próprio trigo ele é um material muito leve, até o Isso. vento faz com que Pesa no ar, aquele né? pó A inalação, do trigo se espalhe com facilidade, Espalha. e aí quem tem problema respiratório teria esse Isso. problema. Aproveitando a sua pergunta, Tati, ainda com relação à alergia alimentar, eu ouço às vezes de alguns amigos meus que têm alergia a camarão. Eu tenho, não arrisco de jeito nenhum. Mas eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte: não, eu tô muito alérgico e como. É arriscado, doutora? É muito arriscado, porque o antialérgico por si só não previne o surgimento de uma reação alérgica grave, que é a anafilaxia. Então, se ela tem realmente alergia a camarão, o ideal é que exclua completamente, porque a gente não tem como prever se naquele dia que ela comeu o camarão e tomou um antialérgico, se ela vai desenvolver uma reação grave ou não. Então, é muito arriscado, a gente não recomenda ter esse tipo de atitude. A gente está falando do camarão. Tem mais algum outro alimento, doutora, que chama atenção também com relação à alergia? Sim, com relação aos crustáceos em si, eles têm, né, uma grande chance de desenvolver alergias, principalmente uma pessoa que tem alergia a camarão, ela tem chance de ter com outros crustáceos, né, outros. Mas, então, polvo às vezes acontece, peixe às vezes acontece, então, assim... O tradicional sururu, maçunim. Também. Essa questão da pimenta me né? pegou tão de surpresa, eu nem sabia. Eu sei que ela tem cheiro forte, muita gente espirra, mas eu não sabia que ela poderia desencadear tudo aquilo que desencadeou. E aí, depois daquilo, começaram várias discussões a respeito. A senhora viu literaturas na época sobre aquilo? Vi, assim, na verdade, o que aconteceu com aquela moça é porque ela já era asmática. Então, o cheiro forte da pimenta desencadeou uma crise de asma. Por quê? Porque a gente sabe que a mesma mucosa que reveste o nariz, ela vai até a região dos brônquios. E isso faz com que aumente a chance de uma crise de asma também por conta do cheiro forte. Então, foi isso, ela teve uma crise grave de asma. Compreendo. E aí ela ficou sem respirar, ela teve uma hipóxia, por isso que asma, então. ela tinha asma. Perfeito. Aproveitando ainda, falando um pouquinho de alimentação, queria saber qual a diferença entre a intolerância a alguns alimentos e a alergia. Porque as pessoas às vezes confundem. Eu sou alérgico a leite. Não, você tem intolerância à lactose. Então, qual seria essa diferença, tecnicamente falando, da alergia para a intolerância? É porque a alergia, ela envolve um mecanismo imunológico, né? Envolve, geralmente, as IgEs, que é a imunoglobulina E, que é aquele anticorpo da alergia. Na intolerância, é só uma dificuldade, às vezes, para digerir o alimento. E, geralmente, nas intolerâncias, as pessoas desenvolvem somente sintomas gastrointestinais, como diarreia, distensão abdominal, diferente da alergia, né? Que as manifestações, elas se caracterizam por placas na pele, inchaço no olho e até sintomas mais graves, como queda da pressão e choque, né, anafilático. A gente falou sobre alergias no trato respiratório. Passeamos agora nas alergias alimentares. Eu gostaria de saber as alergias de cosméticos. Sim. Eu percebo que algumas marcas de protetor solar, quando eu passo no rosto, os próprios para o rosto, meu olho arde. Muda? Arde, ele fica ardendo. Arde. E olha que eu não passo muito perto. Digamos que eu passo aqui na testa, aqui na bochecha. Mas eu percebo que algumas marcas me trazem uma ardência. Então, essa ardência é muito provavelmente por uma dermatite de contato irritativa. Talvez até o suor que desceu, né? Isso. Às vezes a sua pele está um pouquinho mais ressecada e aí ela fica mais sensível. E aí alguns protetores, eles Mas têm é no meu olho. A ardência é no olho, não é na pele. Não é no olho. Eu percebo que eu passo na pele e daqui a pouco é como se o meu olho começa a coçar. Por conta do cheiro, com cheiro forte. Não faço ideia o que é.
Por isso que eu estou aproveitando a consulta de graça. Consulta online ao vivo. Bom, por experiência, não por questão técnica, isso acontece também comigo, Tati, mas quando eu começo a transpirar, porque geralmente a nossa transpiração, aí escorre. ele também libera um pouco de sal, às vezes já misturado aí com um pouco da poeira que A a gente ideia tá exposta, pode ser aí isso desce mesmo. para o olho e Eu acho que começa a você arder. aplica aí a Geralmente, no Pode meu ser. caso, é isso, não é uma reação alérgica, é a relação mesmo mecânica. É contato, né? Do Pode contato. ser isso. do contato, Vou prestar atenção, né? Luiz. Aproveitando da consulta. Essa questão dos cosméticos, assim, é bem interessante, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, tem alguns medicamentos, até alguns produtos que a gente aplica na pele, e quando se expõe ao sol, desencadeia uma reação alérgica. Principalmente os que têm ácido, né? São as fotodermatites, que a gente vê muito assim, eu apliquei um produto, quando me expus ao sol, apareceu uma vermelhidão, ficou com uma cor diferente. O ácido é diferente porque ele irrita a pele, realmente não pode ter contato com o sol, mas existem alguns medicamentos e alguns produtos que a gente aplica na pele que podem ter esse tipo de alteração quando se expõe ao sol. Nesse caso, inclusive, doutora, não sei se tem a ver, mas em alguns casos eu vi relato de colegas de minha esposa que fizeram a pigmentação da sobrancelha, por exemplo, e tem essa recomendação de não ficar exposta ao sol. E algumas pessoas são teimosas, acabam indo, né? E depois tem essa irritabilidade, e aí volta para profissional, às vezes questionando a qualidade do produto. Seria justamente pelo produto utilizado ou por não seguir a recomendação? Ou as duas coisas? As duas coisas, porque pode fazer realmente uma dermatite de contato fotoalérgica, né? Porque a micropigmentação em si, ela aumenta muito a chance de fazer reação de contato por conta da substância que é utilizada na pele. Então, o fato de fazer a micropigmentação já aumenta a chance de fazer uma dermatite de contato. E expondo ao sol, pior ainda. Eu percebo que alguns produtos indicam que a gente faça o teste de contato antes de usar. Isso. Principalmente tingimento para cabelo, produtos cosméticos, né, para as mulheres, que vai ter uma maior durabilidade, seja para tintura de cabelo ou aqueles alisamentos. O teste ele deve ser feito no braço, em que local ele vai ser mais eficiente? Porque eu conheço pessoas sérias, eu fiz o teste, não deu nada, e quando eu apliquei, eu tive a reação. Qual é o melhor local, doutora, para aplicar o produto, para a gente ver se realmente tem alergia? Na pele do braço é mais fácil mais de a indicado. gente observar. Mas, se você vai aplicar no cabelo, aplica num local próximo ao que você vai aplicar. Mas a gente tem que levar em consideração também que quando você faz o teste, a quantidade de substância é muito pequena. E se você vai aplicar no couro cabeludo inteiro, a quantidade também faz diferença para desenvolvimento de alergias e esses sintomas de dermatite de contato. Fala-se que depois do vencimento, algumas maquiagens a gente pode usar pelo menos um mês depois que venceu, 2 meses. O que é que a senhora fala a respeito disso? Para que não provoque aí reações alérgicas, a questão das maquiagens. Então, como é uma orientação do fabricante, é interessante que a gente siga, né? Porque, pense, um produto vencido, ele, ainda mais na pele, que é muito sensível, não vai ter, né? O mínimo que ele vai fazer é irritar a sua pele. E as outras coisas que podem acontecer por conta do uso vencido, porque os cosméticos, eles estragam, né? E aí, uma coisa vencida, você aplicar na pele, que é na pele do rosto, principalmente, que a gente aplica, próximo do olho, é bem perigoso ainda mais. Doutora, com relação aos olhos, né? Os olhos. A igreja faz muito isso, né? Aquele óleo que coloca na testa e faz o sinal, né? Teve uma senhora aqui. Teve aquele problema ano passado, né? Por que isso acontece? Ela não sabe. Algumas pessoas queimaram a pele. Queimaram a pele, Foi bem sério aqui em Alagoas. Eu não tive conhecimento, mas, assim, é como eu falei. Pessoas que foram ungidas com óleo na igreja. Isso, o óleo deu queimadura. do período aí da Semana Santa. A igreja sempre tem esse período Tem, do óleo. mas eles colocam, além do óleo, alguma outra coisa?
Tem que ver, Levaram né, até o para que foi. investigar, né, Marcelo? Tu Levaram. lembras? O que foi? Tu lembras O que do foi? resultado? Não, o resultado não foi divulgado, né? Houve, de fato, Foi divulgado, né? O que esse aconteceu caso com a... de provavelmente alergia, né? de uma Ou reação senhora. alérgica, Reação que houve alérgica. queimadura na pele ao receber o óleo ungido naquele momento da missa. Mas assim, ninguém sabe ao certo o que causou. Se foi uma alergia ou se tinha de repente algum outro produto no óleo especificamente, ou o óleo com alguma alteração química. Foi encaminhado para análise, mas eu confesso que eu não acompanhei o fechamento do caso, né? Nessa situação, a gente pensa Precisa ver numa se é a dermatite. pessoa ou é o produto. Foi em março do ano passado. Eu tô Precisa, aqui pegando a informação. precisa saber o que foi para a gente poder ter um pouquinho de uma suspeita. Mas assim, lembrando que qualquer substância Na verdade, pode... 2024, ó, já tem 2 anos. Aí. Isso, Foi. Qualquer substância ela pode causar irritação na pele, né? Agora, uma reação alérgica de contato, ela precisa, assim, na investigação, o teste precisa manter assim a manifestação que a pessoa desenvolve no contato, e isso que vai fazer a diferença ali na hora de dar o diagnóstico na leitura do teste. Porque, Aqui na verdade, fala, ó, que o óleo ele tinha uma mistura de azeite de oliva com essência de mirra. Quantas pessoas? Talvez a essência, Porque né? tem isso Exato. também, né? Porque perfume é um grande causador de alergia de contato. Aqui nessa Porque quando você reportagem, vê o eu primeiro seguinte, não estou conseguindo ver a quantidade o de que é o fiéis, produto? Por exemplo, as pessoas que estavam naquele jantar consumiram maionese. Aí todos tiveram uma infecção. Isso. Aí você já sabe. Isso. O óleo ungido foram quantas pessoas? Isso. Aí você vai dizer. Se que foi uma quantidade muito importante, Aí- provavelmente Olha a queimadura, foi as a... A imagens. queimadura, doutora, foi a época dessa senhora. 5 fiéis no total. Foi no bairro do Trapiche da Barra. 5 fiéis. Já chama atenção para Isso é dermatite de contato. É. Isso é dermatite Foi muito- de ficou contato. feio, né? Às vezes essa essência aí tem alguma substância de essência, nesse perfume caso, verdade. que levou ao surgimento de uma dermatite de contato. Dermatite alérgica. de contato, explicando tecnicamente o que é uma dermatite, doutora? Uma queimadura, o que seria uma reação? É uma reação com vermelhidão, muita coceira e edema. E aí, se ela for recorrente, ela muda a característica da pele da pessoa. É diferente de uma dermatite irritativa, porque a dermatite irritativa, geralmente, ela só fica ali, uma hiperemia, né? Ela melhora com mais facilidade e não dá tanta coceira como a dermatite de contato Que essa daqui alérgica. feriu muito, né? Essa daí foi uma dermatite de contato Bem séria. Aí, importante. nesse caso, foi crescido no óleo, né? Isso. Quando a gente está, por exemplo, no meio ali da multidão, está comendo numa praia, e aí gosta de colocar o limãozinho na comida, Isso. aqueles resquícios de limão na mão. Se você mexer a pele, mexer qualquer outra parte do corpo, ela pode trazer um processo de alergia. Isso, justamente. É uma fotodermatite desencadeada pelo limão. Porque o limão, quando é exposto ao sol, ele pode alterar a coloração da sua pele e levar até a queimadura, porque é uma dermatite, né? Quando a gente fala a respeito de alergias, a gente tem muitas dúvidas, mas a gente vai tirar algumas delas um pouco mais na volta dos comerciais, combinado? Combinado. Vamos tomar água. São 9h05 em Maceió. Vamos dar uma pausa, um intervalo, e já já a gente volta com a doutora Lívia Machado, que é alergista. Estamos aproveitando, tirando todas as dúvidas relacionadas às alergias de verão, como preveni-las. Estamos recebendo a doutora Lívia Machado, ela é alergista. Estamos falando sobre alergias de verão, como preveni-las. É um assunto que rende muito, mas a gente tem que tirar as dúvidas, né? Aproveitando aqui a consulta gratuita. Verdade. Doutora Lívia, a gente já passeou pelas alergias, falamos a respeito da alergia que causa problemas respiratórios, alergia na alimentação, alergia agora na pele. Tem alguma que a gente esqueceu de abordar? Sim. Com relação às alergias na pele, tem também as urticárias, né? Urticária é o calor e urticária é a exposição solar, que é a urticária solar. Então, é aquela manifestação de placas avermelhadas, com elevação, com muita coceira,
depois da exposição ao sol ou aumento da temperatura corporal. Nossa, o nordestino vai sofrer demais, né, se Demais. tiver uma alergia dessa. Mas pai. tem controle e também tem o controle usando antialérgico, né? E pode tentar usar imunobiológico para ver se controla. Tem gente que diz, eu tô com calor e eu fico cheio de brotoeja. Seria isso, então? Não, é diferente. Já é outra história. É outra história. E tem também, eu não sei se vocês já ouviram falar, a urticária à água. Meu Deus. Contato com a água, aparecem Fico placas... todo me urticárias. coçando. Já ouvi Isso. muito. Seria Tem, por mas- conta do cloro? É da água, tem. Não, tem. Vamos lá, vamos é explicar. diferente, porque o Esse da água cloro... eu tenho, coceira, é horrível. O cloro, ele irrita a pele. Se for uma pele mais sensível, Aquela mais coceira ressecada. furando a pele, Isso, um negócio pinicando, né? Pinicando, doutora. Pensa, eu acho que... E no caso da urticária, é uma sensação também uma sensação como se estivesse pinicando a pele, mas com muita coceira e fica como se a pele tivesse com vários inchaços. Eu não sei se vocês já ouviram falar, aquelas fica empolado, Parecendo que foi picado de abelha. Intoxicação, o pessoal Sim. fala, estou intoxicado, Isso, aquelas sim. plaquinhas bem vermelhas e elevadas que coçam muito. É diferente, porque geralmente a reação que faz com cloro é de irritar a pele, fica vermelhinha, uma Isso, coceirinha mais leve. É outra coisa, é diferente. E assim, a gente esqueceu de falar E a também. brotoeja é o quê, doutora? A brotoeja é eu como tenho se... desodorante, é horrível aqui. É Tem o uma surgimento marca que é terrível. por conta do calor. São micropápulas que podem dar uma coceirinha também. Criança recém-nascido, os bebês têm muito isso por conta do calor. Certo. Mas não é reação alérgica. Eu percebo que quando está calor demais, eu começo a me coçar. Ou eu vou correndo tomar banho, ou Isso. aquela coceira só piora. Irritante. Eu sinto isso. Porque o suor, às vezes, em grande quantidade, pode dar uma irritada na pele e um pouquinho de coceira. Mas o que a Bebendo gente... mais água diminui essa salinidade no Não, suor? Não. aplicar hidratante diminui essa coceira. Ah, que bom. Então, tomo banho e Aplica o hidratante, porque muito provavelmente a sua pele está um pouquinho ressecada e aí ela, com o contato do suor, Causa irrita e faz uma coceirinha, dá uma coceirinha. Isso acontece quando eu estou no sertão. Aqui na capital não dá, não. Mas lá, que é bem É muito seco. quente, né? Muito seco, seco. E assim, lembrando também das crianças que têm dermatite ou dermatite atópica, nesse período do calor, o suor, por conta, né, do sol, também faz a criança ter crises, porque irrita aquela pele que está descuidada, que está mais ressecada. Então, tem um cuidado extra. Também relacionado aos banhos de piscina, para essas crianças que têm dermatite atópica, o ideal é que saiu da piscina, coloca no chuveirão e já aplica o hidratante, para diminuir. Doutora, o banho quente, o banho frio e o uso da bucha, como é que funciona nesse caso? Então, Papel. o banho quente, muito quente, não é bom, porque resseca a pele, né? Então, o ideal é morninho para frio, né? Agora, a gente sabe que aquela pessoa que tem rinite vai tomar o banho muito frio, vai espirrar, vai corizar, né? Mas, com relação ao uso das buchas, a gente não recomenda. Assim, principalmente para as pessoas que têm dermatite de contato, porque é um ato de friccionar e aí você vai machucar mais aquela pele que ela já é seca, né? Então, esfoliação numa pele seca acaba aumentando a chance de provocar lesão na pele. A gente esqueceu de falar sobre a alergia a animais. Vamos Sim, falar a as respeito dos picadas nossos de pets. inseto, né? Não, eu quero falar dos pets. Dos pets. Por exemplo, tem gente que diz que quando está próximo a um gatinho, a um cachorrinho, tem coceira. Isso. Como evitar? É se afastar do animal ou tem como aliviar isso? Tem como aliviar, não precisa tirar o animal do convívio com essa pessoa. O ideal é assim, evitar estar pegando muito no cachorro, porque ali o cachorro tem o ácaro no pelo e na saliva, e tem o fato do próprio pelo que pode desencadear os sintomas, tanto de rinite como uma coceirinha na pele. Então, o ideal é diminuir a exposição a esses agentes, né, que são alérgenos. E aí a gente recomenda o uso de aspirador de pó com filtro HEPA,
que ele é um filtro que ele consegue pegar partículas menores, né? Que seria o ácaro. O ácaro é muito pequeno, não é qualquer aspirador que consegue tirar ele ali do local. E também eu sempre oriento assim, não dorme com o animal, não deixe o animal ficar muito tempo no seu quarto, porque o quarto é o local que a gente passa mais tempo, geralmente, dentro de casa. Então, é isso que dá para fazer. Perfeito. Doutora, eu tenho aqui 2 perguntas de minha parte para encerrar, deixá-la à vontade com o Marcelo e com a Tati. Um chegou aqui pela mensagem de internet aqui do nosso colega Alex. Ele pergunta o seguinte: a questão alimentar influencia também em situações com alergia à pele, por exemplo? Determinado tipo de alimento pode deixar a pele mais oleosa e desencadear algum tipo de alergia ou não? Isso é mito? Ou vice-versa, deixar a pele ressecada? Olha, numa pessoa que tem dermatite atópica moderada, grave, a gente pode pensar em piora da pele com alguns alimentos, sim, né? Mas lembrando que não vai ser a primeira coisa que a gente vai pensar. É um diagnóstico de exclusão. É uma pessoa que já tem uma dermatite atópica moderada grave, que a gente vai fazendo o tratamento e ver que não responde muito bem, aí a gente vai pensar que aquela pessoa pode estar tendo uma piora por conta da ingestão de alguns alimentos, mas são casos específicos, né? A gente fala assim, cerca de 40% das pessoas que têm dermatite atópica moderada grave pode ter reação com alguns alimentos, assim, para piorar a dermatite, né? Perfeito. E a outra questão é que a gente não pode, pelo menos de minha parte, esquecer o seguinte: a gente vive num mundo globalizado e a internet é um negócio absurdamente interessante e curioso. E no TikTok, eu acredito que quem usa ou quem está nos ouvindo agora, ou até mesmo no YouTube, sempre aparece aqueles videozinhos de misturas. Olha, se o seu colchão está com ácaro, bota essa misturinha, bota água, álcool, vinagre, não sei o que, tal. É perigoso? Quais são os riscos de seguir essas receitinhas que aparecem lá na internet de videozinhos prontos? Travesseiro. Bicarbonato, enfim. Tem a multimistura lá, para tudo tem. Na verdade, o que eu penso, assim, que o perigo é porque não existe comprovação científica. Então, pelo menos você vai estar usando uma coisa que não resolve. E aí, assim, o que a gente sabe que funciona é usar capa impermeável no travesseiro e no colchão, porque ali vai fazer como uma barreira para você não ter contato com o ácaro. Eu quero fazer a minha funciona. última pergunta e deixar a próxima e última para o Marcelo. Alergia a medicamentos. Sim. Alergia a medicamentos, a gente sabe que deve ser uma das alergias mais graves, porque injeta ali a medicação, pode morrer instantaneamente. A gente já viu vários casos, inclusive recentemente aí comprometeu aí até o CRM de uma médica, também o conselho de uma enfermeira. Sim. Como é que a gente faz para saber antes de experimentar aquela medicação se é alérgico ou não? Existe algum indício antes? Não. Que vai ter ou não tem como? Não só tem no como. teste? A pergunta só vem quando vai utilizar. O homem já está se acabando de dor, doutor, tem não, aplica aí. Né? Olha, qualquer alergia, para ela existir, a pessoa tem que estar sensibilizada, tem que ter tido contato. Só que a gente não tem como prever em qual exposição a pessoa vai se sensibilizar. Então, o que a gente faz é orientação de excluir a medicação que causou alergia. Não existe, não adianta eu testar para fazer, para liberar você para usar se você nunca teve reação, porque pode ser que naquela hora você não manifestou, mas numas próximas exposição você pode manifestar. Então, assim, não existe como prevenir ou prever se você vai ter alergia ou não. Agora, veja, pessoas que têm alergia a anti-inflamatórios, né, há várias classes de anti-inflamatórios. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem alergia a dipirona, alergia a cetoprofeno e alergia a diclofenaco. Nessa pessoa, a gente vai excluir os outros anti-inflamatórios, porque a chance dela, as outras classes, né? Porque a chance dela ter reação é muito alta, principalmente se tiver tido reação com a S. O que a gente consegue
com relação à prevenção, para você evitar o uso, para não ter reação, é isso. E, por exemplo, uma pessoa que já teve reação, né, com algumas classes, você precisa excluir as outras. Mas não tem como prever, né, uma alergia a medicamento. Doutora, na nossa fala, a senhora citou em vários pontos a dermatite, né? Sim. Tem cura, tem tratamento? Como é que funciona nesse caso? Se for, Depende da situação. depende. Se for a dermatite atópica, né, ela é igual às outras alergias. É uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. E hoje em dia a gente também tem a opção de usar os imunobiológicos, que são medicações assim novas e que mudam realmente o curso da doença, né? Mas aí a gente controla os sintomas, a pessoa fica praticamente como se não tivesse dermatite, assim, chega um momento que consegue esse controle muito bom. Mas pensando aí, dermatite de contato, também não tem cura, mas assim, parando de usar o que causou, você não vai ter reação. Por exemplo, uma pessoa que tem dermatite de contato a níquel e usa bijuteria, vai ter reação, mas se parar de usar, não vai ter mais, entendeu? O que causou Agora, a dermatite atópica é uma doença crônica que não tem cura. Nessa lista que a senhora começou a trazer, eu fico só lembrando das muitas alergias que meus filhos eu tenho, e a gente sempre pensa, melhor é evitar o contato. Isso, Melhor evitar. isso, com certeza. Mas, doutora, pela hora a gente precisa liberá-la, a gente agradece demais. Quer mais alguma pergunta, você, Luiz? Tem mais alguma dúvida, vocês, meninos? Rapazes? Para prevenir, o melhor é realmente procurar o profissional. E outra coisa, qual o risco de tomar o antialérgico por conta própria? Eita, Infelizmente, é uma boa outra questão que a gente constata muito que, eu estou com alergia, eu vou tomar remédio tal que fulano toma. Qual o risco, doutora? O risco dos antialérgicos, ele envolve bastante a questão do sistema nervoso, essa questão de a pessoa toma antialérgico, fica com muita sonolência, e aí, principalmente, as pessoas economicamente ativas perdem a atenção no trabalho. Então, uma pessoa que trabalha manipulando máquinas, né, pode causar um acidente de trabalho, né, e também envolve o organismo no sentido de que se a pessoa tiver alguma doença prévia, como doenças no fígado, né, pode prejudicar por conta de alguns antialérgicos serem eliminados pelo fígado. Mas basicamente né, isso, fígado. é basicamente essa questão do comprometimento neurosensorial, né? E basicamente isso, assim, mas o que a gente bate muito na tecla é no fato de que o profissional ele vai conseguir perceber, né, os seus sintomas e tratar mais adequadamente, direcionado com a melhor opção, né, de antialérgico, de corticoide tópico, corticoide inalatório e até os próprios cosméticos. Orientação, eu acho que vale muito mais do que a gente arriscar e colocar a própria vida em risco e a dos outros, né? Então, começou a espirrar, procura alergista que é melhor. Com certeza. Espirrar, coçar, inchar. Porque Inchar, é muita coisa. Inchar reação as com coceiras e alimento, tudo. com- Como é que a gente lhe encontra nas redes sociais, doutora? A senhora está ativa? A gente lhe acha com facilidade? Eu tenho um Instagram profissional, doutora.Lívia Machado, e eu tenho um site para agendamento de consultas, que é www.doutoraliviamachado.com.br. Perfeito. Agora, deixe uma orientação para os nossos turistas, porque eles estão aqui nas nossas praias, nossas piscinas, nas pousadas, dos hotéis, aí todo dia quer tomar banho, todo dia quer ir pro sol. Quer comer tudo? Quer comer tudo. Aí tem que ter calma, como é que faz? Mas está a hora da passagem, já está comprada, já tem o dia de ir embora, vamos de novo. Moderação. Moderação. Né? Pronto, Moderação e, assim, também o cuidado com o consumo de alimentos inadequados e até, às vezes, com características de... Exóticos, porque eles podem causar também reações de intoxicação alimentar.
né? E que a gente assim acha que não vai acontecer, mas, né, um peixinho, um camarão, Uma que não ostra. uma ostra, né, podem levar a sintomas de intoxicação e também, né, desconforto abdominal. E lembrando assim, se tem alergia a camarão, a crustáceos, não consumir, né? Evitar mesmo o consumo, porque você está num ambiente que é longe do hospital, às vezes não dá tempo de chegar, né? Numa reação grave. E tomando muito sol, quando chegar no local, voltar para casa, que vou trabalhar, vai dar uma testada. Então, Uma insolação, uma fotodermatite, né? tudo com moderação. Doutora Lívia, nosso muito obrigada por esse bate-papo. Volte mais, que é sempre muito importante prazer. a gente ter uma especialista nessa área conversando com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Olha, gente, quer encontrar a doutora Lívia? A doutora Lívia Machado, tudo junto. Ela está tanto no Instagram, quanto também ela tem o seu próprio portal de agendamento de consultas, doutoraliviamachado.com.br, e aí você consegue contactá-la. Até a próxima, Até que seja a próxima, breve. doutor, seja bem breve.